Sem mais delongas, vamos começar aí, né? Boa noite pro Jackson aí. Seja bem-vindo novamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos do CHT. Como sempre, é muito bom estar aqui, né? Um papo aberto aí, franco, sem muita enrolação. E vamos trazer aí hoje para vocês, em primeira mão, o cabeçote do Wanderson. É um cabeçote motor turbo dele, que eu fiz algumas atualizações e logo vou mostrar para vocês então esse cabeçote, que é o primeiro no Brasil que tem esse sistema de arrefecimento melhorado que eu fiz, e de agora em diante vai estar disponível, né, para quem quiser esse sistema também. E eu conversei com o Wanderson, eu falei, Wanderson, vamos fazer, e era para ser o meu motor com esse sistema, e a gente conversou, tal, eu liguei para ele e falei, cara, vamos fazer isso aí, tu vai ser o primeiro a usar aí, e ele topou, aceitou, e nós desenvolvemos então uma melhoria ali no sistema de arrefecimento para motores que vão gerar muita potência, né, para poder andar, vamos dizer assim, com uma margem de segurança maior, para que não tenha problema. Adiantando assim, eu tive a ideia de melhorar o sistema de arrefecimento, o que não é muito comum no Brasil, preparadores focarem no cabeçote pensando no sistema de arrefecimento. Bom, desde que eu comecei a fazer meus cabeçotes para os clientes, eu sempre melhorei o sistema de arrefecimento. Por toda a parte interna, de entrada de água, saída, né? Quem acompanha meu trabalho tem as fotos, né? Então eu sempre melhorei. E aquelas simples modificações traziam o resultado que era manter a temperatura média do motor mais baixa. O que acontece? O motor trabalha, vamos colocar um valor, entre 90 e 94 graus, por exemplo, né? Dependendo do motor, da performance, dependendo da exigência, ele vai estar lá sempre em 94, um pouquinho para cima. Daí entra o eletroventilador, funciona, ele está sempre lá buscando sair do normal. E quando eu comecei a empregar essas melhorias dentro do cabeçote, eu constatei que a temperatura estava sempre, mesmo, vamos supor, com válvula termostática, ela estava sempre dentro do range da válvula termostática, mas sempre na parte mais baixa. Ou seja, ele estava melhorando a troca térmica do cabeçote, e com isso é mais segurança. E isso eu faço em todo o cabeçote. Todos os cabeçotes que chegam até mim eu faço, todos eles, né? Eu fazia já isso em cabeçotes, lá em 98, 99 eu já fazia isso. Em todo cabeçote que eu trabalhava, independente de ser CHT, AP, outra coisa, eu sempre fazia. Tinha algumas pessoas que me diziam, por que tu faz isso, né? Por que tu faz isso? E eu sempre dizia, não, para melhorar, né? Não, mas não precisa e tal. Bom, os motores com esses cabeçotes meus aí sempre trabalharam a temperatura mais baixa em relação a outros, por essa qualidade de trabalhar também a parte não só de fluxo, de potência, mas de manter a temperatura do motor dentro do normal. Porque você agregando potência no motor gera mais calor. E esse mais calor, mais temperatura, em algum momento ela vai te prejudicar. Então você tem que tentar manter o controle da temperatura. Bom, então isso em todo o cabeçote já sai. Aí em minhas pesquisas, conversas com pessoas e tudo mais, eu percebi que em alguns motores utilizados nos campeonatos, principalmente nos Estados Unidos, em competições onde o regulamento era extremamente liberal, permitia motores de 4 cilindros até V8, turbo ou aspirado, preparação praticamente livre, né? Então, você encontrava carros com motor 4 cilindros turbo, motores com motor V6 aspirado, motor com V8 aspirado, V8 turbo, e assim ia. E me chamou a atenção de que, naquela época,
se tinha pouco controle ainda na parte eletrônica, era mais na raça mesmo, isso na década de 70, por exemplo. Então, os motores 4 cilindros turbo, entre 2 litros e 2 litros e meio, desenvolviam entre 700 a 900 cavalos para andar em circuito, né? Então, ele gerava a mesma potência de um V8, porém em um bloco de 4 cilindros e pequeno. Um V8 ele tem 2 cabeçotes, né? E eles são motores grandes, com grandes câmaras de água interna e tudo mais. Então, os motores V8 não sofriam com superaquecimento. Já os motores 4 cilindros turbo sofriam. Os V8, na sua maioria, eram aspirados, mas pense em motores aspirados com 850, 900 cavalos, gerando 9.000 rotações, injeção mecânica e tudo mais. E quem queria correr, podia correr com 2 motores 4 cilindros turbo. Então, o que acontece? O poder entre os 2 motores era muito próximo, ou seja, tanto 4 cilindros turbo quanto o V8 aspirado entregavam quase que 900 cavalos. Mas o 4 cilindros sofre muito mais porque é um bloco pequeno, muito mais compacto e gera a mesma potência. Então, assim, onde tinha 2 cabeçotes para distribuir a temperatura do motor, mais água ao redor da câmara, no 4 cilindros não tinha isso. Então, eles tinham um grave problema de superaquecimento. Você imagina o seguinte, eu sempre digo que o melhor do automobilismo foi na década de 70 e final da década de 80, início da década de 80. Depois dali nós perdemos tudo, porque daí perdeu a graça. Então, nesse tempo, esses motores, eles trabalhavam lá 900 cavalos, usando gasolina, 3, 4 quilos de turbo. E o que acontecia? Não era provinha curta de 35 minutos, 40. Eram provas de 1h30, 2 horas, no mínimo. E havia provas de 6 horas, 12 horas. Então, você imagina um 4 cilindros gerando 900 cavalos, sempre utilizado no máximo, retas longas. Os circuitos americanos, eles têm vários circuitos que as retas são longuíssimas. Então, o que acontecia? O piloto saía de uma curva, espetava 6 marchas na reta e mantinha o carro em regime máximo de rotação, e aí começou a ter problemas de superaquecimento. Por quê? A água dentro do cabeçote não tinha, não havia, como é que eu posso dizer para vocês, entre entrar e sair do cabeçote, ela já fervia. E aí existe um dos piores males de um motor, é quando a água se transforma em vapor, tá? Quando a água se transforma em vapor dentro do sistema de arrefecimento, devido à alta temperatura, seu motor vai pro saco. Porque não tem como você baixar a temperatura do vapor, porque a bomba d'água não circula o vapor. Ela tem que... é fluido, não é ar. Então ela cria bolsões de vapor dentro do cabeçote que impedem da água vir e trocar, fazer a troca térmica. Então, o que acontecia? Os pilotos, às vezes, em plena reta, tinham que tirar o pé porque o motor ia para o saco, por causa da temperatura. E eles, então, analisando isso, eles perceberam que nesses motores 4 cilindros, o volume de água dentro do cabeçote era muito inferior ao que se consideraria, no caso, ideal. Porque entre a água circular, ela já fervia dentro do cabeçote, antes dela sair do cabeçote. Então, eles imaginaram várias opções, e aí sempre existe questão de regulamento que proíbe você de desenvolver um cabeçote especial. Você pode modificar o teu cabeçote, mas não pode fabricar um especial. Então, esses preparadores se viram pressionados para baixar a temperatura do motor. Então, foi aí que começou, então, o trabalho de desenvolvimento em cima de cabeçotes originais para baixar a temperatura. Nesses motores que eu estou falando, eram motores Ford, de 2,5 litros, com cabeçote, muitas vezes cabeçote de 8 válvulas ou cabeçote de 16 válvulas. No cabeçote de 8 válvulas, que era o que mais utilizavam na época, eles tinham que fazer
sistemas para puxar o vapor do cabeçote, jogar para o reservatório de expansão, a fim de que ele liberasse o volume de dentro para a água. Então, depois de muito teste, depois de muitas tentativas e erros, eles chegaram a um acerto. Então, esses motores se tornaram confiáveis e então aí eles podiam fazer uso desse motor em longas retas, sem se preocupar com a temperatura da câmara de combustão e da temperatura geral do motor. Quando eu comecei a desenvolver o meu motor CHT 1.8, imediatamente eu já pensei nisso. E já provi as modificações no meu cabeçote. E então daí, agora esse cabeçote, o primeiro que vai fazer uso desse sistema é o Anderson, né? Que esse cabeçote está aqui atrás. Ó. Ficou mudo aí. Ficou mudo? Fala de novo o que você falou. Esse cabeçote aqui é o do Anderson. Ah, sim. Acho que cortou para mim aqui. Ah, então tá. Bom, eu vou mostrar, por enquanto assim, para ficar mais fácil. Esse é o cabeçote normal, onde que vai as velas, né? Aqui vai as velas normais. Toda essa área aqui é apenas para as velas de ignição. O que eu fiz, no caso do Anderson, foi fazer com que as velas fiquem dentro de uma câmara da água. Então, as velas ficam aqui dentro desses orifícios. Entende? Olha aqui, ó. Usam velas de 10 milímetros de rosca, velas de moto, tá? Porque tem que reduzir o tamanho da vela para poder dar espaço para ter água ao redor. Então, aqui vai utilizar uma vela, eu já falei para o Wanderson, ele está adquirindo essas velas, grau térmico 9, para poder ajudar a baixar a temperatura, né? Então, aqui, pessoal, a vela é colocada por aqui, normal, tá? E no caso, o Wanderson vai usar 4 bobinos. Então, os bobinos vão vir encaixados aqui, ó, com o suportezinho que ele vai fazer na tampa de válvulas e tudo mais. Aqui dentro circula água. A água entra por esse orifício e por esse orifício aqui, onde antes ia o sensor de temperatura do carro, né? Porque agora ele vai usar uma injeção eletrônica e vai pegar sinal da temperatura em outro lugar. Então nós temos 2 entradas de água e nós temos aqui dentro, então, um direcionamento de água para a parte interna do cabeçote. Aqui dentro é que está o segredo, gente. Eu mostrei as fotos para o Wanderson, né? Pedi para que ele não divulgasse, porque é um trabalho, é um desenvolvimento, é dinheiro, tempo gasto, é o meu segredinho. Algumas coisas a gente tem que manter em segredo. Mas assim, o segredo está aqui dentro e como se transfere essa temperatura, como se tira a temperatura da câmara de combustão, né? Como se tira aqui dentro, né? É a vela, uma das principais, o principal componente de tirar a temperatura da câmara de combustão. Vocês podem ver que aqui na vela, aqui ao redor dela, aqui tem uma grande massa de material. Então ela transfere essa temperatura para o redor da câmara e dentro da câmara nós vamos ter água, né? E vai fazer a troca térmica. Para um motor original CHT, o motor aspirado, dá conta, né? Em alguns casos, o pessoal tinha que andar com válvula termostática, sem válvula termostática, para manter no passado a temperatura. Hoje eu digo que é inviável não utilizar válvula termostática, a menos que seja competição de circuito mesmo, que tenha um controle absoluto aí do teu carro. Então esse cabeçote aqui, ele passa a ter aqui quase 500 ml a mais de água nesse lado, né? E diretamente ao redor das velas de ignição, porque é um tubo de alumínio aqui dentro, a vela vai ser parafusada lá dentro, é uma vela de rosca bem grande, e quanto maior a rosca da vela, mais temperatura ela transmite, né? Então a tendência é o calor se propagar da câmara de combustão para a vela,
né? A rosca da vela, e da vela pela cerâmica e pela rosca vai dissipar ao redor, e aqui vai estar circulando água, né? Então esse cabeçote aqui, ele é o primeiro, e assim, eu queria utilizar, eu não tenho por que dizer assim, eu quero ser o primeiro. Eu acho que os clientes aí sempre em primeiro lugar. Então eu fiz esse cabeçote, ele falta o quê? Falta dar um trabalhozinho, falta usinar essas peças aqui, que é o suporte ao treinador, que tive que mudar. Era para estar tudo pronto hoje, pessoal, mas eu trabalhei muito em outros cabeçotes, trabalhando no cabeçote do Flávio, estou trabalhando em outro cabeçote, agora não me lembro, acho que não me lembro da pessoa. E esse cabeçote aqui, eu tive que várias vezes examinar, revisar, porque é um cabeçote que vai ser um motor muito forte, né? Então falta eu fazer a plana, agora definitivo, porque para não mexer mais nele, para não riscar, então tem os risquinhos, né? Eu preciso então depois pintar, ele vai ser pintado de prata. Depois ele vai ter a tampa de válvula, pessoal. A minha tampa de válvula, aqui em cima, aqui, olha como ele vai ficar uma coisa diferente, né? Para um desavisado não vai ser um motor CHT, não. Essa tampa de válvula que vai para o Wanderson, ele vai pintar de azul arara, se eu não estiver enganado, que é do motor, cor do motor original, né? E depois, para combinar com todo o pacote de pintura que ele fez no carro. Então ele vai estar, ele me pediu para mim mandar ela sem ser pintada, né? Porque daí ele vai levar para o pessoal que pintou o motor e tudo mais, funileiro lá, vai pintar, então ela vai ficar em azul para combinar com o restante, o bloco e demais peças. Mas se vocês observarem, dá para dizer que nem é um motor CHT, né? Parece que o pessoal, quando olhar esse motor aqui, vai dizer que não é um motor CHT, né? Então, tá aqui esse cabeçote aqui, eu vou contar algumas características dele. É um cabeçote que tem válvula de emissão 38, 31 no escape. Aqui o sistema de arrefecimento, ó, pessoal, que eu modifico, tá? Aqui também, esse é o básico, que já melhora muito o motor, tá? Então, ele tem modificações no sistema de suportes do balanceiro, também foram trabalhados para ter vão ser trabalhados, me desculpe, eu não fiz ainda, é o último processo, eles vão ser trabalhados para ter um sistema de jet oil, né, um jato de óleo em cima das molas e das válvulas para resfriar elas também, vai ser feito, é o último processo que precisa fazer, né? Esse cabeçote aqui, pessoal, olha aí, ó, ele está muito bonito, tá? É um cabeçote perfeito, lindo. Fiz com muito amor esse cabeçote aqui do Wanderson, mas com muito amor. Todos os cabeçotes, todo o meu trabalho eu faço com muito amor, com muita dedicação, né? Olha aí, ó, né? Então é um cabeçote que eu me dediquei muito, porque no CHT Turbo nós temos que ter uma grande capacidade de extrair os gases de dentro da câmara de combustão, porque o turbo por si só já está colocando mais ar. Então esse cabeçote eu trabalhei bastante na questão de escapamento, ele está bem dimensionado, vai dar muita alegria ao Wanderson, e ele vai receber, aqui estão as válvulas, né? Todas elas trabalhadas e tudo mais. Um novo conjunto de molas, tá? Com os pratinhos, um novo conjunto. Essa mola aqui, ela me surpreendeu quando eu busquei novo desenvolvimento de molas, porque ela está com uma carga muito boa e ela tem, com uma única mola, se consegue girar muito, muito, muito mesmo, não há limite de giro para essa mola. E a estabilidade dela, depois de horas de funcionamento, perfeito. Então ele vai ser o primeiro a utilizar também. Vai um conjuntinho assim, né? Tudo com tratamento para não enferrujar, né? Eu estou com as buchas aqui para colocar as buchas nos balanceiros, né? Os suportes também, ele vai receber os suportes aqui, está tudo para ser montado. Vai os suportes aqui. Então, no dele, inclusive, eu não me engano, se eu vou colocar, eu acho que eu preparei, vai ser 3 suportes.
vai ser os suportes laterais e um no meio, né? Devido à carga extra de molas, né? Para manter tudo estabilizado. Então, esse cabeçote aqui, eu devo finalizar ele até essa semana. Até o Wanderson aí, ele tá bem, como é que eu posso dizer? Tá bem tranquilo, eu falei com ele, eu falei que ia mostrar o cabeçote hoje para vocês, né? Ele permitiu com a autorização dele, né? Aí então eu falei, olha, se eu mostrar na terça-feira, depois vou ter que mandar na quarta, quinta, porque eu só vou terminar ele depois que eu mostrar e tudo mais, porque daí eu não coloco mais a mão nele e tá prontinho, né? Aqui a gente monta alguma coisa, sempre bate de novo, faz alguma coisinha, eu não gosto. Eu gosto de montar o cabeçote na hora que estou despachando para o cliente, verifico tudo de novo e despacho, né? Então, esse cabeçote aqui é o primeiro do Brasil, né? E vai a maneira como vai ser colocada a água aqui, né? Vai entrar por essa parte aqui e aqui por trás, ela tem um ponto-chave do motor para vir para cá, né? E isso eu vou passar para ele, para que ele faça a montagem correta, né? Toda detalhada, e dessa maneira dê resultado, né? Então aqui, aumenta a potência? Não. Isso aqui, ela permite, tá? Um controle maior da temperatura do motor, permite utilizar o motor sob um regime maior de potência por mais tempo, te dá uma segurança de que a temperatura vai estar mais próxima da ideal, né? Daquela que você imagina ser a ideal. Então, percebo que a câmara de combustão também foi bastante modificada, ela está bem mais funda, o grau dela, né, a inclinação da câmara também foi modificada, tudo por causa de que é um motor turbo, né? Então é isso aí, esse é o cabeçote, por enquanto é o cabeçote monstro, né, que vai parar no motor turbo. Então é o primeiro de uma série, eu acho, né? Quem tiver disponível de agora em diante, eu vou colocar à disposição esse sistema. Eu falo para vocês que não é uma questão, eu nem ainda fechei os valores, tá? Eu passei um valor para o Wanderson e disse para ele, olha, cara, eu vou te fazer um valor X até porque eu quero ver esse motor funcionando forte, eu quero ver esse motor e tal, né? As pessoas sabem que eu sou muito parceiro, eu tento cobrar o mais justo possível. Eu cobrei dele praticamente só o material, né? Tem muitas horas de usinagem. Nossa, é complicadíssimo isso aqui, entende? Então eu não fechei valores ainda, né? E isso aqui eu também digo para vocês, como eu não gosto de empurrar produto, não gosto de empurrar serviço, que não é necessário, eu digo, isso aqui é só para casos extremos, entende? Se você não vai utilizar um caso extremo, não há necessidade, né? Aquilo que eu já faço no sistema de aquecimento já está de bom tamanho para a maioria dos motores. Isso aqui é para casos extremos, né? E como ele está justamente fazendo isso, então eu achei bem interessante. Talvez os próximos mudem um pouquinho mais a aparência, fique um pouquinho melhor, mas eu tenho uma coisa dentro de mim assim que eu gosto de fazer peças, mas é o estilo old school que fala, né? Eu gosto de fazer peças assim, onde que fique visível a mão humana que fez aquilo ali, que não foi uma máquina, entende? Porque assim como um artista faz um quadro, eu entendo, é minha arte. Então, às vezes as pessoas dizem, por que tu não fez assim, tal. Mas não seria eu daí, entende? Seria através de uma máquina, de alguma coisa para fazer. Eu gosto de fazer o mais artesanal possível, eu gosto de colocar mais o de mim na peça, e é o que era feito na década de 70, por exemplo, onde os preparadores, eles não tinham, por exemplo, acesso a muitas peças, eles faziam, né? Tinha preparador que fazia seu próprio pistão, torneava numa tornearia de fundo de quintal nos Estados Unidos, né? E ganharam corridas, ficaram campeões, né? Enquanto que outros que tinham tudo a seu dispor,
não tinham a criatividade, que é o que move o mundo, é a criatividade, né? Porque até hoje eu escutei uma mensagem muito interessante, que se o homem tivesse feito apenas o necessário, nós estaríamos vivendo em cavernas ainda. Entende, pessoal? Então, só o necessário não basta. A gente tem que fazer sempre mais, tem que evoluir, tem que melhorar, não é só o necessário. E quando eu faço uma peça, eu nunca faço só o necessário. Vocês imaginem que o cliente me liga aqui e diz assim, eu queria só o básico. O básico é por ser o trabalho inicial, mas eu me dedico como se fosse um motor de Fórmula 1, entende? Porque ali está a minha assinatura. É o básico, mas dentro do básico eu estou no limite do básico, trabalhando, fazendo, me empenhando, né? Então, assim, não apenas o necessário, tá? E é por isso que as minhas peças têm isso. As pessoas que recebem minhas peças sabem, pô, o cara botou a mão aqui e fez mesmo, entende? A minha assinatura, é a minha obra de arte que vai estar no carro de um, no carro do outro, e eu sei que se um dia eu ver um vídeo, uma foto, alguma coisa, eu vou dizer, pô, tá lá, ó, é meu. Então, assim, ele é bem old school mesmo, sabe? Porque hoje a gente vê muita peça feita em CNC, muita peça linda, maravilhosa, mas que o resultado em si não é aquilo que se imagina, né? No Brasil a gente não tem empresas que testam equipamentos, mas nos Estados Unidos tem, e na maioria das vezes o que se está lá com o melhor marketing, com a peça mais bonita e tudo mais, nem sempre tem o melhor desempenho, né? Se vocês lembrarem daquele filme que conta a história do piloto neozelandês, né? Que bateu o recorde mundial de velocidade de moto. Tem um filme interessante que conta a história dele. Ele fabricava todos os componentes numa oficina, que ele morava dentro da oficina, né? Ele fazia todos os componentes do motor, atravessou o mundo, chegou nos Estados Unidos e mostrou que era possível um senhor de idade, com uma moto com um motor de concepção extremamente antiquado, e ele não olhou para aquele motor como sendo um motor extremamente antiquado. Ele olhou para aquele motor como sendo uma oportunidade de mostrar o potencial dele. Ele não estava... O recorde em si de velocidade é para tu dizer que é o mais rápido, mas quem fez o motor, quem construiu, foi ele, né? Então, quando você assistir esse filme, que não assistiu ainda, é interessante porque você vai ver o empenho de uma pessoa que quer fazer algo diferente. Então, assim, só o necessário não basta, pessoal. Nós temos que ser o melhor administrador de empresa, nós temos que ser o melhor funcionário, o melhor motorista, nós temos que fazer diferença. Entende? Então, assim, minhas peças eu trabalho dessa forma porque eu tenho lá, quando eu pego um cabeçote, o cabeçote já está, né? Aqui, já é um componente produzido. Eu vou colocar o meu trabalho, a minha criatividade, vou colocar a minha visão do que faz o motor andar melhor, os meus conhecimentos, a minha técnica. Então, tá tudo aqui no cabeçote. Tem que extrair dele. Então, a pessoa tem que ter esse empenho de fazer o melhor, de buscar evoluir para fazer, porque ele já está pronto. Se você pegar qualquer cabeçote CHT, ele está pronto. Mas o que difere dele, original para um preparado? O que difere de um original preparado pelo João ou pelo Jacques? Às vezes é o empenho da pessoa, a dedicação, né? Então eu me dedico muito. E esses cabeçotes aqui, a performance deles está aqui. Basta tirar. Eu apenas atualizo essa performance, mas está tudo aqui, né? E é assim que eu trabalho, assim que saiu esse produto aí. Então, muitas pessoas podem olhar, mas ali tem uma soldinha que podia ter sido mais bonita, ali tem um cantinho ali que podia ter feito. Cara, primeiro a gente tem que fazer o carro andar, sabe? Se puder deixar bonito, deixa. Mas, quando ele tem uma aparência assim, como eu falei para vocês, que dá a entender, e a pessoa percebe, cara, isso foi feito com alguém que ficou ali fazendo, e ele encontrou a solução para o problema, ele fez. É por isso aí. Então, daqui uns dias, na mão do Wanderson, e que ele seja muito feliz e que ele aproveite muito esse cabeçote aqui.